Tenemos el privilegio de contar con dos creadores que cada uno en diferentes experticias nos van a contar sobre su vida en las islas y en la diáspora. Les voy a presentar a Remey Sipimayo, que está a mi lado. Ella nació en la isla de Rébola, en la isla de Bioko. Es educadora infantil, escritora, editora, conferencista y directora de teatro. Llegó joven a Barcelona y allí ha desarrollado una intensa trayectoria como activista cultural, feminista y pensadora afrodescendiente. Sus temas centrales son el género, la migración y la decolonización del pensamiento. Además, dirige su propia editorial y ha sido una voz esencial en la visibilización de las mujeres africanas y afrodescendientes en España. Y junto a ella nos acompaña Silas Tini, que viene de la República de Santo Tomé y Príncipe, quien con solo 5 años se trasladó con su familia a Lisboa, donde creció y se formó. Hoy es cineasta de archivo y documentalista. Su obra está situada en su país natal y aborda la memoria histórica y la realidad sociopolítica. A través de sus imágenes recupera lo que el tiempo y el olvido quisieron enterrar. Silas ha sido parte del festival en ediciones anteriores con otras de sus películas, Constelaciones de Ecuador, para aquellos que ya la hayan visto, y ahora nos acompaña con una película que es parte de la retrospectiva, que es El canto de Osobó, que se proyecta justamente hoy para quienes quieran verla luego del debate. Por favor, un aplauso para los invitados. Me gustaría partir hablando sobre la imaginación. Un tema muy contingente, creo. Hay un autor que se llama Edward Said que habla de que cuando perdemos algo, lo primero que hacemos es usar nuestra imaginación para recuperarlo. Y yo creo que las trayectorias de ambos pueden darnos luces sobre esa estrategia casi de supervivencia que usamos como seres humanos. Ambos se fueron muy jóvenes de sus islas. Quiero saber primero cómo imaginaban ese lugar antes de regresar y luego cómo fue cambiando esa idea con el tiempo. Muy buenas tardes. ¿Tardes o días aún? Muy buenos días. Estoy encantada de estar en Tarifa. Estoy encantada de estar en el 23 Cine Africano. La imaginación. Yo llegué aquí con 16 años y tengo 74. Los que saben hacer cuentas de matemáticas sabrán los años que llevo aquí. Pero mi imaginación me llevó a no olvidar mis orígenes. La isla de donde yo vengo se llama la isla de Bioko. Los de mi generación la conocen como Fernando Po. A ver, ¿verdad que hay gente que estudió la enciclopedia Álvarez y conoce Fernando Po? Pues es la isla de Bioko. Forma parte de lo que llamaríamos el estado de Guinea Ecuatorial con diferentes grupos étnicos. La mía es el grupo étnico Bubi. Ser Bubi por lo tanto, mi imaginación me llevó, yo estudié el bachillerato en Figueras, soy de las catalanas. Cuando voy a mi pueblo me dicen, ha venido la catalana. Cuando estoy en Cataluña me dicen, esta africana de un test, ¿de dónde eres? Pero bueno, mi imaginación me ha llevado a llevarlo muy bien. Y esta imaginación me llevó a empezar a escribir cuentos bubis. Pensé, esta imaginación te lleva a recopilar los cuentos que tus abuelas, tus madres te explicaban. Porque si no, como nosotros somos de tradición oral, mis nietos, nacidos en Cataluña, que se creen catalanes, y su abuela es negra
y dirán, bueno, pero no sabrán los cuentos que me explicaba mi madre, mi abuela, delante del fuego en el pueblo, que no había luz. Cuando nacía cualquier niño, nos decían, oye, reuniros con la abuela tal, que os contará cuentos. Y esos cuentos, mi imaginación me llevó a recopilarlo. Tengo 2 libros de cuentos que hablo de los cuentos que me explicaron mis abuelas. Esta imaginación me dio a no olvidar mis orígenes. 16 años, llegas aquí en un Figueras donde eres la única negra, pero como no tienes que pedir, ni estaba en una residencia de un colegio de monjas, no tengo que pedir trabajo, ni piso, ni nada, no molestaba a nadie. Pasados los años, sí empecé a molestar. Buenos días. Eu não hablo espanhol, eu vivo em Portugal, mas eu vou tentar falar em espanhol para que entendam. Peço desculpa pela... mas se não entender alguma palavra, eu tentarei falar em inglês. Meu nome é Silas Tini. Eu venho de Santo Tomé e Príncipe, que é próximo de Fernando Poo. Aliás, Fernando Poo e Santo Tomé eram parte do mesmo território colonial português que depois se separou. Eu cresci em Portugal. Eu vim em Santo Tomé com 5 anos e cresci em Portugal, uma aldeia. Como é que se... É aldeia? Ok. Aldeia em Portugal. Eu me separei muito cedo de minhas origens. Eu só voltei em Santo Tomé 30 anos depois. Por quê? Também não sei explicar muito bem. Mas quando nós vivemos muito tempo longe de nosso país, algumas coisas se perdem, algumas coisas se esquecem, se olvidam. É muito importante nós termos essa imaginação de poder pensar como era meu país, ou como é meu país. Essa imaginação, esse desejo de volver ao meu país, fez com que eu começasse a fazer minhas películas documentais. A imaginação é importante, mas também pode ser uma desilusão, porque pode gerar um conflito entre o desejo e a realidade. E a realidade do meu país é uma realidade dura, porque não é fácil viver, les jovens viver e alcançar seus sonhos. Mas eu penso que essa imaginação também pode ser importante para os jovens poder pensar o que é importante poder fazer para ultrapassar as dificuldades. Eu penso que se por agora. Muchas gracias. Perfecto. Quería saber, además, ustedes crearon en portugués y en castellano, al haber llegado acá a Europa, ¿cómo han vivido esa tensión entre las lenguas, entre recordar también y aprender las lenguas de sus países de origen y luego crear, combinando, si es que fue así, usando esas enseñanzas y ese saber que les transmitieron? Guinea Ecuatorial fue colonizada en cuanto a lenguas por España. Puedo presumir que no hay ningún texto escrito en lengua bubi, en lengua fan, en lengua ndoe, o sea, en las lenguas vehiculares de Guinea Ecuatorial.
Cuando yo era pequeña, en mi pueblo, que se llama Rebola, cuando hablabas en bubi, te colocaban un símbolo en el cuello porque habías hablado en bubi. Lo correcto era hablar castellano. Y este símbolo lo tenías en el cuello paseando en todo el pueblo hasta que tú ya eras guardián de tus compañeros, observando a ver quién hablaba, quién infringía este mandato. Y cuando veías a una compañera que había infringido el mandato, lo sacabas y se lo colocaban. O sea, el tema lengua en mi Guinea Ecuatorial ha sido muy duro. Decirles que ahora hará unos 10 años que el pueblo bubi, en mes de febrero, avalándonos de lo que Naciones Unidas promulgó como el Día Internacional de las Minorías, de las Lenguas Minoritarias, hacemos unas jornadas para recuperar la lengua bubi. El año pasado el señor Rubián le pareció que esos 10 años de encontrarse los bubis y querer recuperar su lengua era un espacio de reivindicaciones, quizás de lo que no me atrevo a decir, y lo ha prohibido. El tema lengua hasta hoy es muy, muy, muy complicado. Por eso cuando yo llegué a Cataluña, en poco tiempo aprendí catalán. No es porque yo era la más lista para aprender catalán, es que tengo la sensibilidad de las lenguas. Si yo vengo aquí a Tarifa los 4 años, así, o quizás menos, empezaré a hablar este acento andaluz que se van a sorprender porque amo las lenguas. Eu quero dizer que em Santo Tomé nós sempre falamos em português, mas a língua também tem uma ideia de poder e, consequentemente, de dominação. Quem domina muitas vezes a língua domina os pueblos. Mas em Santo Tomé, a língua que é português, eu sempre falei português em Santo Tomé, em Portugal, há uma ideia que a língua natural, a língua do país, o crioulo, é uma língua inferior que o português. Isto vai buscar muitas coisas que têm não só a ver com a própria língua, mas com a história, a cultura, a ideia colonial que é presente, não se pode negar. Não é tudo, mas não se pode negar que teve uma carga e peso muito grande nessa renegação da língua. Eu penso que seria importante, não só para os jueves, mas também para o próprio governo, não só do meu país, porque eu vejo em muitas partes da África que algumas línguas que são tradicionais são postas de lado, não pelos próprios que não sabem valorizar essa língua. E quando nós não sabemos valorizar a língua, estamos a esquecer nossa própria identidade, nosso próprio valor enquanto pessoas, enquanto sociedade. E eu penso que uma das coisas importantes que meu povo, eu falo para o meu povo de Santo Tomé, apesar de que eu sou indivíduo com uma dupla nacionalidade, sou santomense, mas também sou português, não lhe posso negar. Sou africano, mas também sou europeu, não lhe posso negar, porque eu tenho tradições que são de África, mas a minha realidade, o meu crescimento enquanto pessoa foi feito na Europa. E essas coisas também não se podem negar.
E a língua transporta isso tudo. Transporta a ideia de persona, de sociedade, que é importante valorizar. Enquanto nós não valorizamos a nossa língua, também não valorizamos a nossa história, a nossa própria cultura. E eu penso que é um trabalho muito difícil, mas necessário fazê-lo. Gracias, Silas. A propósito de lo que mencionaba Silas sobre ser de aquí y de allá, yo tengo la sensación de que utilizamos la palabra diáspora a veces como con un único significado, ¿no? A veces como un hecho histórico, a veces como una condición y otras veces como tal vez algo con un horizonte político. Me gustaría saber cómo han vivido ustedes ser de la diáspora, si es que lo consideran así, y cómo ha ido cambiando esa idea. Bueno, a ideia de diáspora pressupõe que há pessoas que fazem parte de um país e outras que vêm de fora e constroem sua própria identidade em comum. No meu caso, eu vivia em uma aldeia e não tinha pessoas africanas. Minha família era só africanos na aldeia. Eu estudei, era como os primos, eram os únicos africanos na escola. Portanto, minha diáspora é a minha família. Mas bueno, eu penso que as pessoas que vêm de fora têm necessidade de construir uma comunidade que salvaguarda suas próprias ideias, suas próprias necessidades. E muitas vezes essa diáspora pode ser vista como algo que está a separar as pessoas de um próprio país do outro, mas as pessoas quando vivem fora de suas raízes têm essa necessidade muito forte de se encontrar em comum. No meu caso, eu fui obrigado não fui obrigado, mas pelas circunstâncias não tive essa necessidade de recorrer a essa ideia de diáspora. Isso é uma coisa muito intelectual para mim, mas ela existe e penso que é importante para algumas pessoas. Bueno, eu não sei se posso dizer que sou uma pessoa nesse momento da diáspora, porque vivo em Portugal, minha família é quase toda minha mulher e minha esposa, meus filhos são todos portugueses. Eu posso dizer que sou um africano olvidado. Mas infelizmente sou um africano olvidado que tenta recuperar suas próprias memórias através das películas, não? Eu penso que se respondi à questão, não? Alguma dúvida? Yo sí que he vivido la diáspora durante 4 o 5, o sea, los años de bachillerato en Figueras. Era la única negra, la única africana en este espacio. Pero luego cuando me fui a Barcelona, empecé a buscar y empecé a encontrar un montón de guineanos, un montón de africanos, y creamos un espacio de la diáspora, asociaciones. Y decir que nos ha fortalecido, nos ha apoyado en momentos de reivindicación de la documentación, o esas colas que se ven aquí ahora, nos hemos apoyado, nos hemos avalado. En el momento de alquilar un piso, yo no sé cómo estará ahora la cosa, porque hace años yo tenía un montón de pisos alquilados en Barcelona a mi nombre. Sí, porque como tenía el DNI, me avalaba que cuando llegaba ahí con mi DNI y mi nómina, yo he trabajado toda la vida de funcionaria de justicia, entonces parece que los señores administradores de finca les daba confianza. Entonces
Esto es lo que nos hizo la diáspora. Luego nos posicionamos en un espacio donde reivindicar lo que es la inmigración de verdad, reivindicar aquello que muchas veces decía, vosotros sois muy sensibles, que no hay racismo. Sois muy sensibles, que no hay racismo. Tú, Remey, es diferente. No sé si porque tengo los ojos así. Y todo esto nos daba fuerza en los espacios de asociativo, los fines de semana, porque durante la semana trabajábamos todos, los fines de semana nos encontrábamos ahí y nos fortalecíamos. Empezamos a reivindicar espacios dentro de los colegios que generalmente cuando se hablaba de la fuerza de la fiesta de la diversidad era cuscús, trencitas y para de contar. Paramos esto, dijimos que esos niños que estaban en esa escuela tenían otra diversidad, que son nuestros soyincas, que son nuestro mariamba, que son Inongo Bimacomé. Ahora yo ya tengo este joven que también le incluiré en la lista, pero que no son ni cuscús ni trencitas. Empezamos a trabajar lo que es la diáspora desde la diversidad. Nos cuesta. Ayer estaba hablando yo con una joven, Cintia, que vendrá mañana o esta tarde, y le decía a Cintia, dentro de mis posibilidades estoy contenta porque a través de los espacios que creamos hay una generación que viene detrás, que son esos jóvenes que darán visibilidad y prepararos porque van a luchar, porque dirán en igualdad de condiciones con un DNI nacido en el Hospital X de San Pablo en Barcelona, de mirar de tener las mismas oportunidades, no por el color de mi piel. Muchas gracias. Estaba pensando en la idea en hacer una pregunta un poco retórica, que es como, ¿por qué volvieron a sus islas para crear tanto el cine como la literatura? Pero creo que lo han respondido de sobremanera en este pequeño diálogo. Pero si nos pueden contar un poco, en lo personal, ¿cómo fue ese momento en que deciden volcar toda su creatividad, su energía, su tiempo a escribir sobre eso, a hacer películas sobre tu isla y tu territorio? Sí. En mi caso no he vuelto. Yo en mi caso no he vuelto a mi isla con mis cuentos, con mis ensayos, etcétera, etcétera. Porque en mi isla no puedo volver con esos escritos. No circulan mis escritos allá, porque el gobierno, la situación política de la dictadura no permite que nuestros trabajos lleguen allí. Pero bueno, alguno que otro a través de lo que sea intenta hacer que algún librito llegue, pero yo no he podido volver. Mis libros circulan en España por el tema de las mujeres africanas, literatura escrita por mujeres, los cuentos, y porque también, ¿cómo decirlo?, poco a poco empieza a levantarse un interés sutil, pero existe ese interés de conocer las realidades del otro desde el otro. Bueno, eu volvi a Santo Tomé muitos anos, como disse atrás, depois de ter partido 30 anos depois. Mas não foi por iniciativa minha, pero porque eu fui mostrar minha primeira película que tinha filmado em Guiné-Bissau,
eu fui invitado para mostrar essa película e foi minha primeira vez que eu regressei a Santo Tomé foi para mostrar minha película. Nessa altura foi um reencontro bueno, mas ao mesmo tempo causou uma impressão em mim que quesito não se consegue explicar. Não consegui ainda explicar o porquê. Porque quando eu volvi a Santo Tomé, eu estava à espera de me sentir santomense, estava à espera de sentir parte daquela cultura que eu pensava que era minha e é minha. Pero quando eu cheguei a Santo Tomé, dei-me conta que muitas coisas que eu pensava que eu iria sentir parte, não as tinha dentro de mim. E foi difícil sentir isso porque não me sentia quase como parte daquela realidade. E minha película seguinte, que falamos há pouco atrás, fala um pouco sobre isso, sobre como é que nós conseguimos recuperar algo que não está em nós mesmos, mas que nós desejamos que esteja. É um pouco essa minha luta com o meu país de origem. Mas também quero dizer que, falando um pouco sobre o presente, e não só teorias e muitas filosofias, que há muitas coisas que têm que cambiar para que haja acesso a este cine, não só cine, mas que as pessoas possam ter uma atitude de expressar suas próprias ideias e suas próprias ansiedades. Porque les mueve, não há num país, seja ele qual for, o mais importante são todas as pessoas, mas os jueves são uma das coisas mais importantes. Em meu país, em África, um país que eu já tenho visto, os jovens têm sido postos de lado. Então, essa imaginação, essa carga de poder ver alguma coisa está muito dificultada. E nós temos visto que isso tem degenerado numa coisa que se chama imigração, a falta de esperança, a falta de acreditar no futuro. Eu penso que o cine pode ser importante, mas não é o mais importante. O mais importante é dar algum tipo de esperança às pessoas que possam viver e possam desenvolver suas próprias vidas, que não há. Enquanto isso não for possível, o cine é apenas uma migalha dentro dessa ideia do que é ser um país e uma sociedade. E não existe país sem uma sociedade forte, sem uma sociedade existente, sem jueves que possam pôr em causa o que é feito pelos próprios governos. E eu penso que governantes, muitos governantes, falo do meu país, sobretudo, mas meu país Santo Tomé, mas muitos governantes têm vivido como se a sociedade não existisse, como se não tivessem que prestar contas a ninguém. E eu penso que isso é um erro, porque estão a pôr em causa toda uma geração de pessoas que podem dar o seu contributo. En honor al tiempo, yo quiero abrir la palabra al público. Tenemos que irnos a las 1:30 bien puntuales, así que comencemos el debate para que también puedan intercambiar ideas con nuestros invitados. ¿Hay alguna pregunta? No. Por ahora no. Les doy más tiempo para pensar. Yo tengo una lista grande. Una pregunta, Silas, a ti.
en cuanto a la dimensión de pertenecer a una comunidad global, digamos, de habla portuguesa. ¿Podrías hablarnos un poquito de esa parte de tu experiencia, de sentirte parte de ese mundo que se reparte por el planeta, sea de Brasil o de otras ex colonias como Angola o algo así? Que esa parte de tu experiencia, digamos, qué valor tiene en tu creatividad, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta sentirte parte de ese mundo? Esa era una buena cuestión, porque nos imaginamos que hay una integración muy grande entre diversos países que hablan portugués, mas no es bien así. Son culturas muy diferentes, son personas diferentes. Esa integración existe en mayor parte de las veces en la diáspora, donde no nos sentimos solos y procuramos una hermandad. Mas muitas vezes fuera essa dimensão da diáspora, sentimento de unidade, de pertença entre africanos por causa da língua, não é assim tanto. Existe, mas não é assim tanto. Torna-se mais visível, mais forte, quando se está fora dos seus próprios países. No meu caso, eu lhe disse que não vivo dentro de uma diáspora, infelizmente. Não vivi dentro de uma diáspora, vivi apartado porque cresci numa zona que não havia africanos nem estrangeiros de espécie nenhuma. Bueno, eu cresci com a ideia de que solo era capaz de fazer sentir-me parte de um todo como os africanos que eu imaginava, na minha própria imaginação, não? Mas é sempre difícil quando nós estamos solos, porque, como Ramias disse, há sempre uma mirada, há sempre uma mirada forte para quem não pertence a determinada realidade. E, querendo ou não, eu fiz parte dessas pessoas que não pertenciam à realidade e tive que construir minha própria ideia de comunidade com minha família solo. Então, entre Brasil, Angola, São Tomé, Guiné-Bissau, há uma história comum, há uma história similar, mas que em alguns momentos nem todos os pueblos compartilham desse mesmo sentimento de similitude. E seria necessário isso que disse, seria importante para construir organizações que pudessem levar a cabo um desenvolvimento não só dos pueblos nesses países, mas também fora. E eu penso que isso é uma das grandes lacunas que existe nas comunidades africanas, muitas, não em todas, que não têm entidades fortes que possam trazer os seus direitos, seus direitos que possam trazer as suas necessidades à realidade, aos governos, à sociedade. E a ausência de algumas dessas entidades faz com que não exista esse elo forte que possa, vamos dizê-lo, negociar certas coisas que são necessárias. ¿Hay más preguntas por ahí? ¿Seguimos nosotros entonces? ¿Quiere? Yo tengo una pregunta más. ¿Sí? Hay otra palabra que siempre usamos bien de manera intelectual, digamos. El otro día estaba leyendo una revista que decía que España tiene una deuda en su cine postcolonial, que no hay mucho cine accesible respecto a la historia colonial que se ha hecho. Igualmente, en contraposición, Portugal sí tenía una batería de películas importante que hablaba sobre ese tema. Yo les quería llevar a reflexionar sobre
sobre eso, sobre cómo ven ustedes el panorama postcolonial, si es que existe en sus respectivos ámbitos de profesión, en la literatura y en el cine. Quiero entender que dices que no hay cine ecuatoguineano. No hay ni cine, ni literatura. Literatura en tu caso, claro. No hay porque no interesa, no nos hacen visible, no es negocio editar un libro de un guineano y que no será bestseller. Por eso yo inicié el trabajo de editar hace 15 años y tengo editado sobre unos 30 libros porque tampoco tengo un potencial económico que me pueda permitir. Cine, alguna peliculilla habrás visto de algún director español que creo que era la chica esta aragonesa que hizo la película Palmeras en la... Exacto, sí, Palmeras en la nieve, que se escapaba muchísimo de la realidad también, pero no lo hay. No han hecho la posibilidad de que hayan, yo ya no digo que sean todos los directores de cine guineanos, sino directores de cine de aquí que les llame el tema nuestro. Es verdad que Sila te explicará, en Portugal hay más. También has de tener en cuenta que Guinea Ecuatorial, colonizada por España, somos 1,5 millones de habitantes. Portugal tiene muchísimo más población, Angola, Mozambique, Santo Tomé, Príncipe. É importante. Eu quero dizer que sim. Há duas coisas que eu quero dizer, na verdade. É verdade que o governo português estabeleceu algumas protocolos e ajudas com países africanos. Instituto de Cinema em Portugal ajuda coproduções com África e países africanos, que é muito importante porque sem essas ajudas, o cinema africano hablado em português poderia não existir. E eu quero dizer, isso é muito importante porque leva-nos a outra questão, que é nós não queremos ser colonizados, certo? Mas nossos governantes a não desenvolverem possibilidades para que seu próprio se expresse, seu próprio povo se desenvolva, estamos a volver a um outro tipo de colonialismo. Não por culpa de as outras pessoas, mas muitas vezes culpa de inatividade dos governantes que não fazem nada pela cultura do seu próprio povo. Isso é um peligro, porque no momento em que cessa as ajudas da Europa ou de Portugal ou de outros países, a cultura própria da África fica em peligro porque não há ninguém que apoie seus próprios... Não só a cultura. A cultura, nós estamos falando de cultura aqui, mas é importante falar em outros temas. Porque cine é importante, mas cine não enche não dá comer às pessoas. É preciso falar na saúde, tecnologia, ensino. Portanto, são questões muito vastas que nós muitas vezes nos olvidamos e tendemos a lançar culpa. Portugal e suas colônias têm uma relação um pouco diferente de Espanha, porque houve uma guerra que é chamada a guerra colonial, foi uma guerra muito dura entre os países africanos de língua portuguesa e Portugal, na altura salazarismo. Salazar, que não queria dar a independência a esses países. Portanto, Portugal assumiu uma certa responsabilidade a nível de do seu passado. Não quer dizer que assumiu tudo, porque há coisas que têm ainda que ser faladas, mas essas ajudas permitem
que haja alguma criação, mas eu penso que é a altura, volver aos 50 anos de independência, nossas próprias sociedades começarem a construir suas próprias estruturas. Estruturas não só criativas, estruturas de todo o tipo, porque não existe sociedade sem conhecimento. Não existe sociedade sem vontade de poder evoluir, sem vontade de poder mostrar coisas que não sejam apenas comuns. E isso, no meu próprio país, mas também em muitos países que eu já tive em África, está faltando. E é essencial que nós tenhamos que ser exigentes com esse tipo de comportamento, porque não pode continuar, porque é um comportamento que levará a um autêntico, como ele pode dizer, aniquilação. Nós vemos as pessoas que atravessam o Atlântico, elas não lo fazem porque na cabeça, elas fazem por desespero. Pero esse desespero leva as pessoas a atravessar e a pôr em causa a sua própria vida. Porque nos países não estão criando condições para que eles possam desenvolver. É importante nós sermos exigentes com esse tipo de condições e coisas que estão se passando. Não podemos continuar nesse estado de coisas. Si no hay más preguntas, yo creo que vamos a dar por finalizado este aperitivo, dando las gracias, por supuesto, a nuestros ponentes, dando las gracias a ustedes, al público, que hacen posible que estos encuentros sean tan enriquecedores, y les quiero pedir que vengan toda la semana al Waikiki. Mañana a las 12 nos daremos cita acá, un poco antes de lo que habíamos dicho, porque el fin de semana hay más afluencia de público, entonces vamos a estar de 12 a 1:30 en este mismo lugar. Muchas gracias.